Stock Car, 2 provas, seu melhor resultado no ano até agora, 2 quartos lugares. Como que você destaca a prova? Lembrando que na primeira prova deu vitória do Matias Rossi com o Felipe Batista e o Felipe Massa. Na prova 2, Ricardo Zonta, Felipe Massa e o Matias Rossi no pódio. Foi um final de semana diferente, né? A gente não viu aí o Meinha na frente. Eu acho que um pouco por causa disso tem o lastro de sucesso, né? Que acho que Interlagos faz um pouco mais de diferença, né? Os primeiros 5 ou primeiros 6, se eu não me engano, eles carregam peso, né? 30, 25, 20. Eles fazem isso proposital para embolar mais o campeonato, né? Eu até sugeri fazer isso mais, fazer entre os 10 primeiros, né? Mas entre a Vicar e a CBA, eles não conseguem controlar o peso de todo mundo, então eles não querem se dar o trabalho de fazer isso. Como assim não consegue controlar o peso de todo mundo? Não consegue, eles não têm organização suficiente para conseguir pesar os carros, 10 carros que... Mas é só subir, colocar uma balança na entrada do box, você sobe. Enfim, isso aí era para ser simples, mas eles têm um pouco de dificuldade para isso. Mas enfim, os próprios carros da Ipiranga também não performaram bem. Agora a gente teve um resultado muito diferente, né? Você pega o Matias Rossi, classificou, fez a pole, com 6 décimos de distância pro segundo lugar. Isso na Stock é A gente surreal, nunca viu isso na Stock, entendeu? Então, e é um cara que tá em 20º alguma coisa no campeonato, né? Então, tem umas coisas na Stock que a gente não consegue entender por que acontece, né? Então, não sei. Ele tá numa equipe que também não é nada demais. E aí, mas, enfim, ganhou a corrida, fez um corridão, a gente até chegou a tocar roda. Na minha corrida, a TMG todos os carros teve mais ou menos bons. Eles cometeram um erro, infelizmente, com o Enzo Elias, que estava largando ali em 5º, se eu não me engano. Uma das válvulas das rodas não estava apertada, chegou no grid, perceberam muito tarde que estava esvaziando. E aí, quando for encher, não deu tempo de calibrar, saiu com 30 libras no pneu, enfim. E, enfim, estragou o final de semana dele. Essas 30 libras é muito, é pouco no caso, é bastante. É bastante. É bastante. E aí, o Felipe, um segundo, terceiro, que é da nossa equipe, né? Da TMG Crown, o nosso 2 quartos. O Júlio teve algum problema, que eu não lembro exatamente o que foi, acho que de estratégia. Mas nossos carros estavam todos coerentes ali, andando parecidos, né? Sabe, você pega os 2 carros da Ipiranga, que estão com lastro de sucesso também, estavam um pouco para trás. Mesma coisa os 2 carros da Aerofarma. E aí você tem o caso da Full Time, que tinha um carro andando em 20º alguma coisa, outro andando em 1º, outro andando em 18º. Então, isso daí no caso lá da TMG foi bom, porque se você pegar a média de vocês foram fortes. Não, assim... Que foi exatamente aquilo que eu tinha comentado com você hoje quando a gente chegou lá no estúdio. Ok, é claro que todo piloto quer ganhar, mas você teve um final de semana sólido. 2 quartos é bom. Todos os nossos carros estavam bem esse final de semana, entendeu? E todas as equipes estavam parecidas, né? A TMG estava ali toda entre 5º e 11º, a maioria dos carros. Você tinha a Ipiranga, que estava junto no meio do pelotão, Eurofarma, mas você tinha algumas equipes com aquela discrepância de resultado que a gente não entende por quê, né? Enfim. Então, mas no fim foi ok, não dá para reclamar de 2 quartos, né? Foi assim, de somatório de pontos no final de semana, acho que foi o melhor desse formato de 2 provas seguidas, né, juntas. Nosso pódio não veio esse ano ainda, mas estamos ali, a gente tá em 13º no campeonato, eu acho. 14º. Com o descarte? Não, sem descarte. Sem descarte a gente sobe mais um pouquinho. Eu não vi numa prova, né? Então eu também ficar ausente de uma das corridas. E são 2 descartes, né? São 2 finais de semana, então 4 corridas. 4 provas. Isso, 4 provas. Então você já descartou 2? 2 automaticamente e as 2 de cascavel que eu quebrei, né? Então eu vou descartar 0 pontos. Mas você vai perder mais alguma até o final do ano? Não sei ainda. Tá. Talvez, ainda tem corrida que bate, então talvez eu perca mais um pouco. Mas uma coisa interessante foi a largada da prova 2, foi uma coisa também animal, hein? Eu não entendi o que aconteceu. Com certeza, eu tava largando em 7º, eu acho que era 7º na segunda largada. 6º, porque você foi 4º, né? Eu fui 4º, então é 7º, né? 7º, isso. 10º, 8º. 7º. E aí, todo mundo tava ali em volta de mim, largou bem. Aí, do nada, as 2 primeiras filas pararam. A primeira fila ficou parada. Eu não entendi o que aconteceu. Não sei se era o Rubens. Era o Rubens, Não sei se ele não viu o farol.
Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a gente largou, de repente, eu vi, foi o carro do Rubens, ainda foi para um lado para o outro, ainda tive que dar uma tirada. Se não fosse aquela tirada, eu acho que eu conseguiria fazer a primeira curva em, provavelmente, segundo ali, o primeiro, não sei. Então, aquilo salvou bastante posição também, né? Porque, né, em sétimo, e aí deu safety car e tudo, a gente precisou reabastecer, a gente não abasteceu muito na primeira corrida, porque a gente foi arriscando para a primeira corrida, tendo que usar muito push na primeira corrida, sabendo que a gente ia ter que abastecer mais na segunda. Só que aconteceu, deu um safety car longo na segunda, então a gente teve que abastecer muito pouco também, que ajudou, obviamente, a nossa estratégia. Mas no fim foi bom. Foi bom para a equipe TMG Crown. A gente ainda tem que melhorar, né, pra gente disputar campeonato. Não tô falando de disputar campeonato agora, esse ano, né, mas a gente trabalha em 2, 3 anos pra frente, né. Mas as coisas estão indo tão bem. Espero que tenha mais corridas ano que vem. E lá, a próxima corrida... Eles estão falando que vai ter mais corrida ou não? Mais etapas? Que fica... A organização, a categoria Vicar, ela quer. Só que as equipes ficam brigando para não ter. Porque sobe o custo. Eu acho que tem que ter mais provas. Acho que se você quer conquistar... Aí a gente... Isso daí é outro programa que a gente pode fazer a respeito disso, outro debate. Então a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, mas eu também não consigo entender por que no mundo inteiro, sei lá, a tendência é ter mais provas, né? Sim. A Fórmula 1 devia ter 24. Exatamente, a Fórmula 1 é uma prova disso, né? Então... Não, a gente só não vai ter carro na Fórmula 1 andando em janeiro. Porque vai acabar dezembro com prova... No final de fevereiro já começa o campeonato do ano que vem. Então, tipo, caramba, janeiro você não vai ter carro na pista. E vai até dezembro do outro ano. Pensa de outra maneira. É entertainment business isso daqui. Então, quem é fã de automobilismo quer ver corrida. Sim. Ponto final. Então, tem que se inventar uma maneira de você... É aquilo que você sempre fala, né? Eu sou um piloto de corrida, eu gostaria de estar correndo todo final de semana. É óbvio que eu não vou falar para ter corrida todo final de semana, porque daí envolve uma série de problemas financeiros, tudo. Agora... Poderia ter mais corridas. E tentar simplificar... O final de semana. 2 dias, sábado e domingo. Para poder ter mais eventos durante o final de semana. Você barateia o final de semana para fazer mais finais de semana. Isso, exatamente. Sexta-feira é jogada fora, não tem nada. Sexta-feira é só treino, não tem convidado, o camarote não tá funcionando. Fora que para montar o circo todo, pelo amor de Deus, meu, desculpa, o que eu escuto por aí, eu quero deixar bem claro, eu não tô participando da Stock. Não, mas montar circo para 3 dias ou 2 dias é a mesma coisa, né? Não, tudo bem, mas perde-se 1 dia e meio, 1 dia, manda outro caminhão, manda isso, tá louco, parece que tem que... Vai numa corrida de NASCAR, você chega com... não tem nada. Não tem nada, você entra na garagem, tudo bem pronto. Que os autódromos são muito mais Eles já são preparados para isso, mas ok, só que isso é um custo, né, que você está diminuindo, é facilidade de montagem para tudo, então tudo acaba sendo muito mais fácil e daí você acaba conseguindo ter mais eventos. Então, o que é mais importante? Você ter o circo montado ou você correr mais vezes? Uma coisa que eu sempre bato na tecla é o campeonato da Austrália, lá, Supercars. São quantos finais de semana? São quase 20 fins de semana, ou até mais de 20 fins de semana. Que legal, que sonho. Então. Com rodada dupla, às vezes até rodada tripla. Tem aquela prova de longa duração, a Bathurst 1000, que legal. Que é um negócio, pensou uma prova de, não sei, 3 horas, por exemplo, da Stock, com troca de pilotos numa pista grande. Em Bathurst 1000, que é mais ou menos isso, dá até mais, eu acho, são 1000 milhas lá, 1000 quilômetros, não sei. O mundo tá indo nesse caminho. Os únicos que aparentemente não estão indo nesse caminho por enquanto é a Stock. Eu espero que isso mude.